aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Para falar hoje sobre o episódio de anime perfeito, aquilo que você não tem nada para mudar e é extremamente significativo. Depois da vinheta. E estamos chegando aos 300 mil inscritos, então ao final desse vídeo, se você gostar muito dele, ou se você lembrar de algum outro vídeo do canal que você goste muito, mande para algum amigo, recomende o canal para toda a sua família, todas as pessoas que você dá importância de alguma forma. O episódio de hoje está na segunda temporada de Mob Psycho 100, episódio 7. É um anime que eu já recomendei aqui milhares de vezes, tem esse vídeo específico só sobre ele, sem spoiler algum, pra você assistir e ficar com vontade de assistir o anime, certo? Então teremos spoilers, muitos spoilers, spoilers grandes, perigosíssimos. Se você não assistiu o Mob, eu peço, não assista esse vídeo. Vai assistir o outro vídeo aqui pra ver se eu gosto de Mob e depois assista o anime. Depois que terminar, venha pra cá, certo? Arataka Reigen e Mob estavam afastados depois de uma situação meio indelicada de conversa entre os dois. Reigen, o charlatão e sensei, não percebeu que seu discípulo estava evoluindo, crescendo e aprendendo com as coisas da vida. Por isso manteve suas frases padrões e até certo ponto possessivas para fazer com que o Mob viesse trabalhar como sempre. E então o Mob ficou magoado com isso e preferiu se afastar, tomar um tempo para rever a relação entre os dois. E isso fez com que o Reigen percebesse o quão babaca ele foi e a falta que Mob fazia. Acabou ficando abatido por muito tempo, andando sozinho pelas cidades, vendo as notícias por aí, e depois de alcançar o fundo do poço, ficou revigorado, se levantou e brilhou mais do que nunca. Por conta disso, acabou sendo chamado num programa de palco ao vivo para mostrar os seus poderes paranormais. E no final, era tudo uma armação. Aquilo era apenas uma interpretação, justamente para desmascarar o Reigen. O Reigen, que sempre tramou para cima dos outros e fingiu ter poderes, caiu na armadilha da televisão e acabou se mostrando uma farsa. E isso acabou com a carreira em ascensão do personagem. O pessoal na TV, todas as redes sociais, revistas, ninguém falava em outra coisa. O falso paranormal virou o destaque do momento. E como o Reigen fica totalmente abatido, o nosso coração como público fica dividido com essa situação. Porque todo mundo está destruindo aquela pessoa extremamente carismática da qual gostamos. Só que eles não estão mentindo. É interessante que a proximidade com o personagem nos leva a ficar desconfortável com toda essa situação, mesmo sabendo que é apenas a verdade. E em alguns momentos desse episódio, a construção de personagem brilha ainda mais, como na cena em que o Reigen está lendo sua caixa de e-mails e tem um enviado pela mãe dele, com um texto bem longo que o Reigen devia dizer na coletiva de imprensa. A mãe dele estava preocupada com o futuro do filho, o filho que ela não entende muito bem o que está fazendo e deveria arranjar um emprego de verdade. Então ela escreveu aquele texto para que ele pudesse se desculpar com todo mundo. E então a coletiva de imprensa começa e o Reigen se recusa a desistir daquele personagem que ele construiu para ele mesmo por tanto tempo. Responde as perguntas com dualidade, nunca dizendo nem que sim, nem que não. Até um certo jornalista trazer ainda mais do passado do Reigen. Ele trouxe uns papéis e disse que no texto de formatura ele havia escrito que e isso faz o personagem voltar novamente ao mundo normal. Reigen fica no lugar que é muito comum para grande parte do público. Um trabalhador, sonhador, comum. Um jovem que queria fazer algo a mais, mas só teve acesso a trabalhos simples em escritórios, limitado a uma vida extremamente tediosa. Por isso, resolveu abandonar tudo e investir numa carreira diferente. Alugou um espaço vazio e começou a atender clientes com problemas teoricamente paranormais,
mas que ele conseguia resolver sem muita dificuldade. Só que mais uma vez, o personagem estava entrando naquele ciclo de tédio. Até que ele conheceu o Mob. Mob era apenas uma criança na época. Tremendo de nervoso, entrou no escritório e contou que também era um paranormal. E por conta de seus poderes, tinha medo de machucar as pessoas. E o Reigen não acredita inicialmente no menino, mas o deixa entrar e decide dar uns conselhos para ele, focando principalmente em destacar que não existe ninguém melhor ou pior do que alguém com base nas suas características individuais, que as pessoas eram diferentes e tava tudo bem. 個性として受け入れて前向きに生きていくしかないんだ。魅力の本質は人間味だ。いいやつになれ。以上。 E esse é o momento que a relação entre esses dois personagens se inicia e vai se estreitando até os dias de hoje. E então, voltamos pro presente. Reigen silencioso e extremamente arrependido pelo que tinha feito pro Mob. 成長したな、お前。 Aí tudo começa a tremer e as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo ou como elas devem agir e acaba dando-se por encerrada a coletiva de imprensa. E temos um corte. O corte para uma cena que eu considero uma das melhores cenas dos animes, isso se não for a número 1. A música começa e o Reigen vem andando de costas para o sol. Seu rosto e corpo estão tomados pela sombra, representando o estado emocional do personagem. Cada passo que ele dá tampa e destampa a luz solar, o que além de dar um efeito de lens flare muito bonito para a composição, mostra que o personagem, uma vez ou outra, nos traz a luz e ele fica alternando entre esses dois pontos. Ele vai caminhando até parar e vemos que o Mob está lá. O Reigen se posiciona de costas no canto mais escuro do enquadramento, enquanto o Mob fica na parte brilhante. E então o Covinhas corta o assunto e fala para eles irem embora dali, por isso a câmera se afasta, tem um plano muito aberto, que era justamente para dar essa sensação de finalização. O Reigen puxa a atenção da conversa de novo, toma coragem e começa a falar com o Mob, enquanto vemos dois pássaros voando juntos. E eu acho que eu nem preciso dizer o porquê de serem exatamente dois. E reparem também que todas as vezes que o Reigen fala, ou ele tá de costas, ou seu rosto é cortado, justamente por conta da vergonha absurda que o personagem tá naquela situação. É o clássico momento onde você quer enfiar sua cabeça num buraco, não quer que ninguém veja o seu rosto. Afinal de contas, a gente sabe que o Reigen nunca teve poderes e sempre escondeu isso do Mob. ネットとか雑誌とか見てねえの。そんなの知ってましたよ。 E então, quando o Mob diz que já sabia disso desde o começo, é um choque muito grande para o Reigen, mas também para você como espectador. Isso era a base da história. O professor Fajuto que usava seu aluno inocente para resolver os problemas. E então, a construção para o momento chave do episódio. Mob começa a frase importante que falaria sobre a personalidade, sobre a pessoa do Reigen, e enquanto isso, o Covinhas é o foco disso tudo. E reparem na riqueza das expressões de um personagem tão simples assim. Ele poderia ter ficado parado, completamente estático, apenas olhando para o rosto do Mob com a expressão meio confusa ou meio constrangida, mas os animadores foram além. O Covinhas está olhando para o Mob, mas ele tá tão desconfortável que ele olha pro Mob, finge que não tá olhando, olha pro outro lado, volta a olhar de novo, totalmente nervoso. E quando o Reigen já está imerso nas sombras, a música aumenta e Mob, a luz, brilha mais forte. いいやつだ。 E nesse momento, quero destacar ainda mais o brilhantismo da animação de Mob. Mesmo com traços muito simples, que várias e várias vezes são subestimados por aí pelas pessoas que não assistiram Mob, ou até por pessoas que viram alguma coisa de Mob, esses traços simplificados conseguem construir microexpressões no rosto do Reigen e deixar esse momento mais lindo ainda. O Reigen começa o enquadramento com um semblante distante,
Olhos tristes, boca triste que em milésimos se torna uma boca de alívio. E então vai sendo dissolvida pelo choro, junto com os olhos ficando mais abertos, a íris menor e brilhante, enquanto a lágrima é contida e Reigen finalmente volta a respirar depois de engolir seco. Tudo isso dura cerca de 1 segundo, e mesmo assim é uma movimentação extremamente humana. É um estudo muito preciso de como funciona uma emoção complexa como essa, que o Reigen está surpreso pelo Mob saber da verdade, ao mesmo tempo está triste por ter enganado o tempo inteiro, e agora aliviado por ter resolvido aquela situação. Então o rosto dele transita entre esses sentimentos. Mas voltando à frase do Mob, ela resume completamente a construção desses dois personagens, esse episódio e até mesmo a base de discussão do anime inteiro. Seja alguém gente boa. E nesse momento a gente percebe que só isso importa. E só isso importou desde sempre. Mob há muito tempo sabe que o Reigen não é um paranormal. E isso não faz diferença. Ele ainda é aquele cara que acolheu uma criança perdida e desesperada, acolheu o menino, deu conforto e mostrou um caminho. E agora os papéis estão invertidos. Reigen é um garoto desnorteado que acabou encontrando Mob, uma pessoa importante que o lembrou do que é essencial de verdade. E isso é um recado da própria história para você, espectador, que desde sempre viveu com a ânsia de ser especial, de conseguir fazer isso, de conseguir fazer aquilo. Tudo isso é pífio. Não importa se você é rápido, se é bom nos estudos ou se tem forte odor corporal. O verdadeiro encanto é a gentileza.